Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz com vocês? Vídeo novo se iniciando e já posso adiantar para vocês que é um vídeo um tanto que especial para mim. Todo mundo que estuda a palavra de Deus, que estuda teologia, já deve ter ouvido falar do pastor Gilton Moraes, já deve ter lido algum livro dele, como a coleção de homilética que ele tem, ou o livro Pregue Mais em Menos Tempo. Acho que todo o estudante da Bíblia que se preze deve conhecer o pastor Gilton Moraes. Hoje eu posso bater no peito e dizer que ele é meu amigo pessoal, e nesse vídeo eu vou trazer para vocês um bate-papo que eu tive com ele. Eu fiz algumas perguntas para ele a respeito de qual o melhor sermão, dicas para jovens pregadores, para quem está começando a estudar a palavra de Deus, qual o caminho melhor deve percorrer, e eu trago tudo nesse vídeo aqui. O interessante é que ele apresenta também livros para a gente que serviram para ele de inspiração quando o mesmo estava começando. Então esse vídeo eu posso dizer que está imperdível. Se eu fosse você, eu já pegava nesse momento papel e caneta e anotava todo o conteúdo que eu trago para vocês nesse vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Existem vários tipos de sermões, entre eles o sermão expositivo, o sermão textual, o sermão temático ou tópico, entre outros. Mas para o Senhor, qual que seria o melhor sermão para estar transmitindo a palavra de Deus? O melhor sermão é aquele que está baseado na palavra de Deus. O melhor sermão é aquele que mais explana a palavra, mais explica a palavra, mais apresenta desafios da palavra e mais trabalha o coração do ouvinte. Naturalmente, a forma expositiva, ela é a mais importante, porque o pregador traz tudo de dentro do texto para o coração do ouvinte. Então, Deus está falando através da sua palavra, mas você pode pregar em várias outras formas, desde que você tenha o cuidado de transmitir com base na palavra de Deus. Não é a palavra do pregador, mas é a palavra de Deus quem fala. Bem, falando sobre novas formas sermônicas, hoje nós temos uma certa variedade e, graças a Deus, os pregadores estão utilizando algumas formas que antes jamais seria possível de se pensar no púlpito, né? Por exemplo, hoje você usa muito o sermão narrativo, que ele expõe a palavra, mas sem tanta preocupação com os tópicos, como acontece no caso do sermão textual. Você vai expondo a palavra, você vai fazendo perguntas e respondendo com o próprio texto. Então pode ser uma mensagem bastante dinâmica, a mensagem narrativa. Você tem também o sermão biográfico, quando você toma a vida de um determinado personagem e fala sobre aquele personagem. Pode até o pastor da igreja fazer uma série de sermões sobre personagens bíblicos, então são sermões biográficos. E falando sobre narrativo e biográfico, me vem à mente também o sermão monólogo. E eu escrevi até esse livro, Restaurado por Jesus. Ele ainda está à venda, é da editora Reflexão. Reflexão, está aqui. Restaurado por Jesus, Histórias Bíblicas, Prédicas, Monólogos, Gilton Moraes. Então aqui nós temos vários monólogos. E o monólogo é bem interessante porque ele é surpreendente. Você, como pregador, imaginemos, você vai pregar sobre José do Egito. Então você chega diante do seu auditório, caracterizado como José, e você vai falando como José. Você não está pregando, você está conversando com você mesmo. Daí o nome monólogo, né? Aí você pode começar, digamos, falando assim: eu era só um adolescente quando fui vendido pelos meus irmãos. Naquela época eu tinha aí meus 17 anos de idade e fui vendido, fui levado para uma terra estranha. Aí o José vai falando,
vai contando a história dele e vai contando como Deus agiu na história dele. É muito, muito, muito interessante esse método e quem tiver interesse pode entrar em contato aí com a editora Reflexão e trabalhar a compra desse livro. Uma outra forma que eu gosto muito é o que eu chamo de sermão segmentado. Tem esse livro aqui, Púlpito, Pregação e Música. Púlpito, Pregação e Música, ele apresenta não só vários sermões segmentados, como também ele apresenta as orientações para trabalharmos um sermão segmentado, trazendo a música, o hino, o cântico que estaria lá fora, trazendo para dentro da mensagem. Agora tem que ser algo que, na realidade, ajude, reforce o argumento, ilustre, abra a mente do ouvinte, desperte o interesse. E geralmente as pessoas gostam muito de ouvir sermão segmentado, porque o sermão segmentado tem esse diferencial. É que a pessoa que está no banco não é só um ouvinte, ela se torna um participante. Tudo com muita decência e ordem. Então, é maravilhoso. Então, vale a pena. Vale a pena. Esse livro aqui, ele é da editora Convicção. Notem, a primeira Reflexão e esse segundo, Púlpito, Pregação e Música, é da editora Convicção. Hoje, graças a Deus, podemos dizer que muitas pessoas estão se interessando mais e mais na palavra de Deus. Entre essas pessoas, muitos jovens que desejam hoje serem pregadores e também transmitir a palavra de Deus. Existe alguma dica específica para esses jovens pregadores, para essas pessoas que estão começando a pregar agora? Se sim, fala aí pra gente. Muito bem. Eu acho que o caminho para o pregador, e principalmente o novo pregador, é uma entrega completa nas mãos de Deus, levando com seriedade a sua responsabilidade de falar. Falar pela primeira vez, pregar pela primeira vez, é um exercício muito, muito difícil. Eu me lembro quando eu vivi essa experiência e nessa época eu era adolescente. Quando eu terminei de pregar, a minha convicção era: não quero pregar nunca mais. Pregar é algo que eu não quero nunca mais, porque eu sou incapacitado. Então, se você já pensou assim, se você está pensando assim, você não está sozinho. Eu também era desse time. Então, é preciso muita entrega nas mãos de Deus. Faça algo em termos de esboço muito simples. Se preocupe assim, como é que eu vou começar, o que é que eu vou dizer e como eu vou terminar. Isso aí é que é importante e baseie sua fala na palavra de Deus. Esse livro aqui, Aventuras de um Pregador Iniciante, e eu estou parecendo vendedor de livros, né? Mas não sou. Então esse livro, Aventuras de um Pregador Iniciante, eu o escrevi há alguns anos exatamente para trabalhar esse público, as pessoas que estão começando a pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele é em forma de parábola, digamos assim, está contando a história de um pregador, alguém que foi convidado para pregar a primeira vez, era um novo convertido, né? E ele foi procurar ajuda de um amigo mais experiente. Então, cada capítulo é exatamente o que acontece a partir daí. Aventuras de um pregador iniciante. Tudo para quem pretende começar a pregar ou está já iniciando e encontrando algumas dificuldades. Deus está presente. É indiscutível que o melhor material, que a fonte necessária para uma boa pregação é a palavra de Deus, é a Bíblia. Mas para o Senhor, além da Bíblia, qual seria o melhor material indicado para uma boa elaboração de um sermão? Bem, o primeiro e mais importante e insubstituível para a preparação do sermão
naturalmente, é a palavra de Deus, é a Bíblia, uma vez que pregar é comunicar a palavra de Deus. Naturalmente, você vai precisar de vários outros livros, mas lembrando que todo trabalho inicial deve ser uma luta entre você e Deus, com a Bíblia aberta, com os joelhos em terra, para compreender o que Deus está falando para você através desse texto, para que você tenha condições de levar essa palavra a outros. Aí, depois de você trabalhar bastante, ler a sua passagem bíblica em várias diferentes traduções, meditar sem pressa, aí você vai ter outras fases. Você vai precisar de dicionário bíblico, você vai precisar de concordância bíblica. O irmão Google, você conhece o irmão Google, né, Rafael? O irmão Google ajuda muito. Antigamente não existia nada disso. Hoje nós temos a internet, que nesse sentido é uma bênção. Você pode fazer uma pesquisa na internet. Depois vem os comentários bíblicos, que mais uma vez na internet você encontra muita coisa sobre aquela passagem, sobre o assunto que você está querendo falar. Mas é preciso tomar muito cuidado. Não comece buscando comentários bíblicos, não comece buscando internet, não comece buscando livros de esboços prontos, porque você precisa permitir que Deus lhe fale para, através de você, poder falar aos seus ouvintes. E como nós estamos falando em literatura própria para ajudar a preparar um sermão, eu quero aproveitar isso aqui para falar um pouco de um ponto de vista histórico. Quando eu cheguei no seminário, nos anos 60, 66, esse livro, Preparo e Entrega do Sermão. Hoje eu acho que o nome dele é O Sermão e Seu Preparo. Esse livro de John Broadus, que é um clássico na homilética, era praticamente o único livro de referência para o ensino, para o estudo da homilética. Depois, logo depois, nós tivemos, foi traduzido no início da década de 60, a preparação de sermões do Blackwood. É também um livro fantástico. Ele continua ainda como um livro que eu utilizo bastante, esses dois livros. Bem, com o passar do tempo, outros livros foram surgindo, mas a literatura de homilética, a literatura nessa área da ciência da pregação, era muito rara. Um livro bom que nós temos, gosto demais desse livro, é o Rudimentos de Homilética, do Nelson Kirst. Dr. Nelson foi catedrático de homilética por muitos anos na Escola Superior de Teologia, lá em São Leopoldo, e hoje ele está aposentado, mas é um grande homileta. Um livro que nós temos ainda hoje, Preparo e a Pregação do Sermão, de Jerry Stanley Key. Onde vocês virem esse nome, Jerry Key ou Jerry Stanley Key, saibam que vocês têm ali um material de excelente qualidade. Dr. Key é o meu referencial maior na área da pregação. Ele foi meu professor no doutorado, meu primeiro doutorado em homilética, um doutorado livre, e foi o orientador da minha tese de doutorado. Então, aprendi muito com o Dr. Key.
Outros livros nós temos hoje aqui em português, graças a Deus. Então nós temos, por exemplo, Anatomia da Pregação, do David Larsen, publicação da editora Vida. Vale a pena ter esse livro. Temos esse livro aqui que é revolucionário, A Pregação que Transforma. Então, esse livro é do Andy Stanley e Lan Jones. Excelente, excelente livro. Ele cria uma parábola, mas eu vou deixar para o Rafael depois apresentá-lo para vocês. Agora, temos Manual de Pregação, que é um livro muito bom. Manual de Pregação, ele é do John Casley, e ele é o compilador, mas tem vários artigos de vários eruditos. Esse livro aqui, A Arte e o Ofício da Pregação Bíblica, nós precisamos agradecer a Deus que esse livro foi traduzido para o português. E ele é de edições Shedd, escrito por vários autores. O Robinson e o Greg Larson são os compiladores. Agora, é claro que eu não vou ser tão modesto a ponto de não apresentar a trilogia, né? Da pesquisa ao púlpito, do púlpito ao ouvinte e do ouvinte à prática. O nosso irmão Rafael, nosso querido Rafael, ele, nosso evangelista, ele já apresentou a trilogia. Então eu sempre digo, brincando, mas uma brincadeira com fundo de verdade, que esse primeiro livro, ele responde a pergunta: como é que eu faço, como é que eu elaboro, como é que eu construo um sermão? Esse segundo livro traz a resposta de como é que eu prego esse sermão, como é que eu apresento esse sermão. E o terceiro, do ouvinte à prática, responde a pergunta: para que esse sermão vai servir mesmo? Qual a utilidade dele na vida do ouvinte? Então é isso aí, espero ter respondido. Muitas pessoas ainda hoje associam pregação a tempo, ou seja, quanto mais longa for a sua prédica, a sua pregação, melhor é o seu sermão na mente de muitas pessoas. Mas diz aí pra gente, qual o melhor tempo para uma boa pregação? Muito bem, eu tenho aqui em mãos o livro Pregue Mais em Menos Tempo. Escrevi esse livro, é um assunto que quase não existe nada, existe muito pouca coisa sobre essa questão do tempo de duração do sermão no púlpito. Porque o que nós cremos é que Deus dá a mensagem e não há essa preocupação com quanto tempo ela vai durar ou não. Na realidade, eu nem diria difícil, é impossível estabelecer o tempo de duração de um sermão, porque ele depende da perícope, do texto que nós estamos trabalhando. Se ele é um texto mais longo, já vai exigir mais tempo até para a sua simples leitura no púlpito. Ele depende do tratamento que nós damos ao texto, ele depende do volume do material que o pregador encontrou na sua pesquisa, ele depende do estilo do pregador, se é uma pessoa que conversa muito, aquele que coloca muitos detalhes no que conta, ou se é uma pessoa que fala com mais brevidade. Então vai depender muito também do auditório a quem nós pregamos. Por exemplo, se você está pregando para crianças, obviamente que a mensagem não vai ser talvez o mesmo tamanho que a mensagem para um adulto. Se você está pregando num local onde as pessoas nem estão assentadas, estão em pé, então
você já tem mais esse cuidado, né? Por exemplo, no casamento, todos estão assentados, mas as duas pessoas mais importantes ali estão em pé. Então, eu não prego, bem, eu já não prego tão longo, mas num casamento eu prego menos ainda. Eu acho que num casamento é muito mais produtivo que você pregue 15 minutos e trabalhe aí várias e várias horas com os noivos num trabalho de aconselhamento pastoral, de orientação, do que fazer um longo sermão. Então, faz um sermão mais breve. Você pode pensar também, por exemplo, no funeral, quando as pessoas estão chorando, muita gente chorando, a maioria das pessoas chorando. A maioria também, dependendo de onde está sendo realizado o funeral, tem muita gente em pé. Então você tem que trabalhar isso aí. Também você tem que pensar que a mensagem, o sermão, está dentro do todo de um culto. Então, aqui nesse livro eu trato sobre... Tem um capítulo que fala sobre a questão do espaço, né? Então, é muito importante isso, que haja uma harmonia, uma sincronização entre o tempo da mensagem e o tempo dos hinos para que o culto seja realmente um todo. Falei e não disse ainda nada sobre o tempo, qual tempo deve ser, né? Então, deixe que Deus determine, mas dê lugar para Ele lhe falar. Não pense logo, eu prego muito, eu sempre preguei muito. Não, qual o tempo que Deus quer que eu pregue? Qual o tempo que os meus ouvintes ficam atentos? Isso aí é algo muito importante, porque sem atenção não há pregação. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Então, se as pessoas já não ouvem mais, não adianta alguém ficar falando. A mensagem hoje precisa ser uma mensagem de impacto, uma mensagem que realmente chame a atenção do ouvinte. E antes que o ouvinte desligue-se, porque o ouvinte tem um desligador automático, né? Antes que o ouvinte se desligue, você já chegou ao final. Aí depende de uma série de fatores para sintetizar, mas eu diria, e sei que vou escandalizar talvez algumas pessoas, eu diria que dificilmente pregador presta atenção além dos 20 minutos. É preciso que o pregador seja, na realidade, um exímio comunicador e um exímio pregador. Isso é muito importante. Quem acompanha o Senhor ou quem lê os seus livros fica muito ansioso por novos lançamentos. Então o que a gente quer saber aqui é se o Senhor está escrevendo coisa nova e se sim, conta um pouco para a gente desse novo livro, desse novo projeto. Sempre estou escrevendo livros. Dou graças a Deus porque Ele me deu o dom de escrever. Vamos ver se eu consigo dizer um pouquinho sobre 3 dos livros que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo sobre o desempenho do pregador no púlpito, né? Eu acho que nós precisamos muito de dar atenção a essa capacidade que nós precisamos nos desenvolver mais cada dia na apresentação sermônica. Então, melhor desempenho no púlpito, esse livro está com uns 60% talvez pronto. Ainda tenho muito que pesquisar, que trabalhar, mas ele já está
esboçado, os seus capítulos, mas está mais ou menos isso aí, uns 60%, 50% a 60%, eu acredito que 60% pronto. Um outro livro que eu estou escrevendo, esse aí é em parceria com minha esposa, ela é da área de educação e tem muita experiência com aconselhamento, é Pregação e Aconselhamento. Esse livro também deve estar aí com 40% a 50% já pronto. E aproveitando que completei 50 anos de ministério, eu também estou trabalhando um livro, Pastores Pastoreiam. Eu tenho um filho que é pastor e eu estou querendo ver se o convenço a ser meu parceiro nesse projeto. Mas ele ainda está um tanto relutante, né? Então, eu espero que ele ouça o que eu estou falando aqui agora, né? Davi Moraes, ele é quem está me ajudando aqui nessa gravação também. Então, eu estou querendo unir as ideias de um idoso com 50 anos de trabalho pastoral e a ideia de um jovem com 15 anos de trabalho pastoral. Eu acho que vai ser bem interessante. Os outros projetos não adianta muito eu falar agora, até porque eu escrevo em outras áreas sem ser a homilética, mas estão nas mãos de Deus, né? Tudo que é nosso está nas mãos de Deus. Mas eu gostaria de aproveitar esse momento e falar de algo novo que eu estou preparando. Eu estou chamando de trilhas de homilética. Até coloquei algumas poucas propagandas aí. Vem aí, trilhas de homilética. E as trilhas estão chegando. As trilhas são um recurso, um programa com módulos e videoaulas. Inicialmente, eu vou lançar o primeiro módulo com 4 trilhas. Então, as 4 primeiras trilhas estão para sair. Posso dizer que a primeira delas é a trilha do preparo espiritual, que nós precisamos saber. Então, dentro dessa trilha, nós temos 10 videoaulas sobre o preparo espiritual. A outra trilha que nós temos é a trilha das indagações. Quantas perguntas são levantadas quando se fala em pregação, quando se fala em homilética? Então, separei 10 e preparei 10 videoaulas sobre esse assunto. Temos mais 2 outras trilhas. Então, inicialmente serão 40 videoaulas sendo lançadas nesse pacote, 4 trilhas, cada trilha com 10 videoaulas. E vocês todos poderão ter em suas casas uma videoaula minha, aqueles que não foram meus alunos, que gostariam de me conhecer melhor, que gostariam de me ter como professor, então vocês vão poder assistir através desse programa. E também eu tenho vários ex-alunos no Brasil e até fora do Brasil. E eu sei que eles também, alguns deles, estão ansiosos que esse programa seja lançado. Então, em breve, vocês estão sabendo isso em primeiríssima mão. Em breve, vocês vão poder
fazer esse investimento. Vocês vão poder adquirir essas 4 trilhas, esse primeiro módulo com as 4 primeiras trilhas, e para nós aprendermos mais sobre a comunicação da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai usar a todos nós num melhor preparo como pregadores. Muito obrigado. Rafael, muito obrigado pela oportunidade. Deus o abençoe nesse trabalho aí de divulgação da palavra de Deus, da vida cristã. Então, mesmo em tempos de pandemia, um abraço para você e um abraço para os seus seguidores. Que Deus nos abençoe a todos.